Olá, meu nome é Cláudia Ontanuri, eu sou defensora pública e hoje nós vamos esclarecer algumas questões sobre reconhecimento de paternidade. Como um pai pode reconhecer um filho que não foi registrado ao nascer? Todas as pessoas têm direito de ter ciência, de ter informações sobre a sua paternidade e maternidade biológica. O reconhecimento de paternidade voluntário pode ser feito de 4 maneiras diferentes. São elas: o próprio registro de nascimento, quando o pai comparece espontaneamente no cartório onde o filho está registrado. Por escritura pública, feita em cartório ou escrito particular, arquivado em cartório. Por testamento. Por declaração direta e expressa ao juiz. É importante lembrar que o reconhecimento de paternidade é um ato irrevogável, ou seja, quando o pai reconhece um filho, ele não pode voltar atrás, ele não pode tornar sem efeito aquele ato de reconhecimento. Minha mãe sabe quem é meu pai, porém o nome dele não consta no meu registro. O que ela deve fazer? A mãe que registra o seu filho sozinha no cartório, ela poderá comparecer nesse cartório em que o seu filho foi registrado e declarar quem é o suposto pai. O seu nome, seu endereço, seu RG, CPF, filiação e demais dados qualificativos de que ela tenha ciência. Esse suposto pai vai ser notificado pelo oficial do cartório e ele poderá comparecer no cartório e reconhecer esse filho de forma voluntária. Se o pai comparecer e não reconhecer ou simplesmente não comparecer, o caso poderá ser encaminhado para o Poder Judiciário, ou seja, será necessário ingressar com uma ação de investigação de paternidade. Nessa situação, a mãe pode procurar a Defensoria Pública para que essa ação de investigação de paternidade seja ajuizada. É importante ressaltar que a mãe que procura a Defensoria Pública e que consiga levar junto o pai, ou seja, o pai que concorde em comparecer com essa mãe na Defensoria Pública, eles poderão ter o exame de DNA marcado pela própria Defensoria, sem necessidade de entrar com uma ação de investigação de paternidade. O exame será marcado, as partes vão comparecer e, dependendo do resultado, o pai poderá promover o registro sem necessidade de ingressar com a ação, porque ele já tem o resultado do exame de DNA. E alguém pode ser obrigado a fazer um exame de DNA? Não, uma pessoa não pode ser obrigada a fazer um exame de DNA. O que vai ocorrer é o seguinte: na situação em que a pessoa é notificada para comparecer no laboratório para fazer o exame de DNA e essa pessoa não comparece de forma injustificada, a paternidade em relação à criança vai ser presumida. O que significa isso? A presunção de paternidade significa que essa pessoa será declarada pai mesmo sem o exame de DNA, justamente porque ele não compareceu ao exame de forma injustificada. É importante observar que, para que essa presunção seja aplicada pelo juiz, é necessário também analisar outras provas que estejam presentes naquela ação de investigação de paternidade, como, por exemplo, declarações de testemunhas, fotografias, cartas, cartões de amor, ou seja, documentos que comprovem que aquela mãe manteve relacionamento com o suposto pai. Dessa forma, o juiz analisa esses documentos e, juntamente com a recusa ao comparecimento ao exame de DNA, a paternidade vai ser declarada. A Defensoria recomenda que se busque um acordo para os casos de investigação de paternidade. Assim, é possível solicitar a realização do exame de DNA para, depois de seu resultado, tomar a decisão de reconhecer ou não a paternidade da criança. Procure mais informações a respeito na Defensoria. E apenas a mãe pode entrar com a ação na justiça? Não. Na realidade, quem entra com a ação é a criança representada pela mãe, a criança ou adolescente. No caso de uma pessoa que já atingiu a maioridade, ou seja, uma pessoa maior de 18 anos, essa pessoa também pode entrar com uma ação de investigação de paternidade, justamente porque o direito a ter conhecimento sobre sua paternidade biológica é um direito que não prescreve, ou seja, que a pessoa ela pode ver esse direito assegurado até o final da vida. É possível ingressar com uma ação de investigação de paternidade sem o endereço do suposto pai? Sim, é possível. Nessa situação,
Na ação de investigação de paternidade, serão encaminhados ofícios para alguns órgãos que poderão indicar o endereço desse suposto pai, como, por exemplo, Receita Federal, Banco Central, INSS, IRGD, SPC, Serasa. Dessa maneira, o endereço poderá ser localizado e esse pai poderá vir a ser citado para essa ação de investigação de paternidade. No caso do suposto pai ser falecido, quem deverá ser chamado para fazer o exame de DNA? No caso do suposto pai falecido, é possível ingressar com a ação de investigação de paternidade que se chamará ação de investigação de paternidade pós-mortem, ou seja, após a morte. Nessa situação, quem será chamado a fazer o exame de DNA serão os sucessores, os herdeiros desse suposto pai, que podem ser outros filhos, eventualmente pai e mãe deles, irmãos, ou seja, serão os sucessores que farão o exame de DNA. E quanto mais próximo for o parentesco com esse suposto pai, maior será o grau de certeza no exame de DNA. Esperamos ter esclarecido as suas dúvidas sobre paternidade e investigação de paternidade. Até a próxima! No caso de dúvidas ou outras informações, procure a Defensoria Pública. Lembre-se que a Defensoria atende somente pessoas que não podem pagar um advogado particular e as despesas do processo.